este é um dia a ser lembrado. É o dia em que vocês deixaram o Egito, onde eram escravos. Hoje o Senhor os tirou de lá pela força de sua mão poderosa. Lembrem-se de não comer coisa alguma com fermento. Esse único versículo usa a palavra lembrar 2 vezes, né? E é um dos motivos que me faz refletir muito. Moisés falou que aquele dia, o dia que o Senhor o libertou, aquele dia deveria ser lembrado. Talvez deixando para trás o Egito e toda a memória ruim que aquele lugar trouxe. E eu trago para mim essa questão do não voltar para o Egito, já talvez entrando aqui em outro contexto, mas, por exemplo, eu falo assim, quando eu tô em um momento um pouquinho difícil, e aí eu rogo ao Senhor em oração, pedindo, Jesus, não deixe que eu volte para o Egito, ou seja, não deixe que eu volte para aquele lugar que o Senhor me tirou. Ou seja, também, não deixa eu me tornar aquela pessoa que o Senhor me transformou. Eu não quero voltar para o Egito. Eu uso essa expressão porque quando eu li esse versículo, quando eu estava lendo o livro de Êxodo, muitas partes me tocaram. Apesar ou não de ser um Antigo Testamento, me toca da mesma maneira que ler, por exemplo, os livros do Novo Testamento, não fazendo uma separação de que um seja mais importante que o outro, como a gente vê, né, que algumas pessoas fazem, mas enfim. Fique com esse versículo, deixe para meditação, então espero que vocês sejam muito edificados. Deus muda o nosso caminho. Acredito que Deus muda o nosso caminho para que o ID, sabe, o ID do Senhor, ele seja cumprido através de nós. Porque algo que eu tenho orado, algo que eu tenho realmente conversado com Deus é sobre Ele nos tornar consciente, tornar a sua igreja consciente do que ela tem pedido em oração. Porque muitas vezes a gente ora para que a vontade do Senhor seja feita, para que o nosso coração esteja realmente ligado com o dele, com a vontade dele, que as nossas vontades não sejam feitas, mas a gente esquece que o nosso corpo ele está inteiramente em luta constante com o Espírito. Então, assim, a gente quer uma coisa, mas assim, o Espírito Santo ele quer outra. Cabe a nós deixarmos de lado as nossas vontades, que provavelmente vai ser difícil, vai doer às vezes, mas cabe ali o prazer de realmente pensar que a vontade do Senhor está prevalecendo em nossa vida. Então, assim, eu vi recentemente também uma jovem falando da questão do pecado, né? Quando a gente passa, quando a gente ascende, né? Da fase de, eu não vou pecar porque eu tenho medo, para eu não vou pecar porque eu não quero magoar o meu pai. E o nosso coração começa a se entristecer com a possibilidade de ferir o nosso pai, sabe? Para quem tem uma boa relação com um pai terreno aqui, pode pensar nisso, que quem ama o pai, quem tem uma amizade com o pai, uma amizade construtiva, decepcioná-lo vai ser muito difícil. Então, assim, a gente vai renunciar às nossas vontades para não ferir aquele quem tanto cuida da gente. Então, no quesito espiritual, não é diferente, muito pelo contrário, sabendo que enquanto nossos pais aqui têm muitos defeitos, porque são seres humanos, cabíveis aí a errar, o nosso Pai Celestial não, ele não erra. Então, assim, a gente pode confiar plenamente nele, mas como é difícil lembrar disso em todo momento, porque algo que eu também reflito já há um tempo é sobre lembrar. Eu ouvi também de alguém falando que às vezes nós não precisamos que Deus faça, realize novos milagres. O que a gente precisa é nos lembrar do que Deus já fez. Porque no versículo que fala que a fé vem pelo ouvir, também remete a isso, na minha visão. É nós ouvirmos, nos colocarmos dispostos a ouvir aquilo que o Senhor já falou, ou seja, lembrar do que o Senhor já falou. Bom,